caso a família não tivesse condições de oferecer o olá, ela poderia substituir oferecendo 2 pássaros. Um para olá, para a oferta de elevação, e outro, para hatat. A Torá relaciona os diferentes tipos de tumá, de impureza, e em especial a Parashá se estende sob a tzarat, a doença que gera uma impureza que ataca as pessoas que deveriam ser examinadas e diagnosticadas por um especialista, um Kohen especialista, Torá Rabá. A Torá também comenta sobre a mitzvah do Brit Milá, que será observado pelas gerações em Am Israel. Então, em Vaikra 12, onde começa a nossa parashá, diz o seguinte: falou, mas o Eterno a Moisés fala aos Bnei Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será impura 7 dias. E assim como nos dias da separação da sua impureza, será impura, e no 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz a uma menina, será impura 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Então aqui, meus ahim, resumindo, a mulher que der à luz a um filho, ela vai ficar 7 dias no ciclo, mais 33 dias. E no 8º dia é menino, então faz o Brit Milá. Mas quando ela der à luz a uma menina, ela vai dobrar os dias. Se ela fica 7 dias para o menino, ela vai ficar 14 dias para a menina. E se ela fica 7 mais 33, para a menina ela vai ficar 14 mais 66. No total dos meninos, ela vai ficar 40 dias em separação. E para as meninas, 80. Então, meus queridos, a Torá, ela é muito profunda, e quando ela passa esses conceitos para o povo de Israel, o povo de Israel ele absorve esses conceitos, porque o povo de Israel está preparado para receber uma revelação, e sabe, confia em Deus, e sabe que o Eterno é aquele que ama Israel. É o Criador, é o mantenedor de todas as coisas. Quando a gente lê esse texto, para pessoas que não conhecem a Torá, para pessoas que não conhecem ao Eterno, desta forma, vão acusar a Torá de ser machista. Por quê? Para a mulher tem que ser o dobro. Porque para o menino ela fica 40 dias em separação e para a menina fica 80. Essa é uma questão. Nós, Bnei Israel, sabemos, confiamos em Deus e sabemos que tudo que vem dele é para o bem. Ganzuletová. Aqui tem segredos. Tem muitos mistérios e não dá para falar sobre todos os mistérios. Nós vamos pegar uma parte disso. O número 40 é o número do Men. E está ligado com águas. E aqui, depois desse processo, a mulher passa pelo mikveh. Tudo isso vai somando, são peças que vão encaixando em algo maior. Então, a mãe ela cumpre um ciclo de nidá. Nidá quer dizer a separação pelo filho.
que é essa questão de separação? A gente não pode ver a questão de separação como uma coisa negativa, mas muito pelo contrário, pelas coisas positivas. Separar nos lembra a questão da própria questão de santidade, meus amigos. Porque a palavra kadosh, santo, ela quer dizer separado. Tudo que é kadosh é separado. E aqui a mulher vai ficar, na sua nidá, ela vai ficar separada. Nós também somos separados do mundo. Yeshua fala, eu não sou desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E quando a mulher ela fica separada no seu período de nidá, ela fica envolta em um ambiente de santidade, meus amigos. Ou seja, o homem não vai tocar nela. A gente tem que entender, como os nossos sábios dizem, que a Torá ela tem diversas interpretações. Nós temos que entender que quando vocês, mulheres, estão nesse período, nada pode tocar vocês. Porque vocês estão num período de separação. Estão num período de recebimento de algo mais profundo. Estão separadas. O homem não toca. A mãe, ela cumpre um ciclo de nidá pelo filho. Mas quando ela tem uma filha, ela vai cumprir um ciclo de nidá e a filha vai cumprir mais um ciclo de nidá. Vocês entendem? Por que dobra? Porque a mãe, ela cumpre juntamente com a filha. O filho não vai cumprir nidá. O homem não cumpre nidá. Mas as mulheres cumprem. Por isso que quando nasce uma mulher, a mãe, ela cumpre o seu primeiro ciclo e ela cumpre o segundo pela menina. Ou seja, a menina está cumprindo um ciclo de nidá, de separação. Tahará mishpahá, pureza familiar. Isso é uma das bases da Torá. Uma família que não tem Tahará mishpahá, pureza familiar, ela está sujeita a coisas negativas. Quem observa esse tipo de mitzvot, ela está trazendo para sua família alicerces sólidos, para que essa família possa prosperar e cumprir com seus propósitos dentro daquilo que o Eterno estabelece. Baruch Hashem. A mulher cumpre, a menina que nasce, ela cumpre seu período de nidá, juntamente com a mãe. E o menino, ele cumpre o quê? O texto diz, no 8º dia será circuncidado a carne do seu prepúcio. Baruch Hashem. E o que nós podemos entender? Questão de nidá e separação, nós vamos ver o elemento da água. Depois do seu ciclo, passa pelo mikveh. Mulher todo mês passa pelo seu ciclo e passa pelo mikveh. Ligado às questões da água. Mas o filho faz o Brit Milá. E o Brit Milá é a redenção pelo sangue. Então nós vamos ver duas questões interessantes nessa paraxá. Quando pega o menino
que o sangue é derramado para que ele possa entrar dentro da aliança. E a menina, que junto com a sua mãe cumpre o seu período de separação de Nidá. Então nós vamos ver que o sangue e a água têm algo a nos dizer. Baruch Hashem. Aqui, Vaikra 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar. O sangue sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, o sangue fará expiação pela alma. O sangue, por isso que nós não podemos comer o sangue. O texto de Levíticos diz isso. Por quê? Porque o sangue que está na carne é a vida. E Deus separou o sangue para expiação. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Olha só que atitude bonita. Baruch Hashem. Sangue da purificação. Vamos ver também Rav Shaul falando em Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo sangue de Mashiach, remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Aqui o próprio sangue de Mashiach que dá a remissão dos nossos pecados. O autor de Hebreus 9:12 também vai dizer: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Yeshua, entrou uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção. Baruch Hashem. A redenção do sangue de Jesus, de Yeshua, nos dá uma eterna redenção, meus amigos. É o sangue que traz a redenção. O menino, ao fazer o Brit Milá, ele está entrando na aliança. E eu costumo dizer que os Yehudim, eles já nascem dentro da aliança, meus amigos. O Brit Milá é o sinal da aliança na carne. E ele faz no 8º dia, que é o dia que o Eterno preparou para que as suas defesas estejam completas, para que a cicatrização seja rápida. O 8º dia, cientificamente comprovado, que é o dia perfeito para cicatrização. E o 8º dia também é um dia depois do 7º, que evoca também a eternidade, né? Um tempo além. Então o Eterno faz uma aliança com os Bnei Israel, não com o 7º, mas com o 8º. É uma aliança eterna, e não com um ciclo de 7 terreno. Muito interessante, meus ahim. E nós vamos ver Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Mashiach amou a Querrilá, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificando-o com lavagem de água pela palavra. Olha só que interessante, meus ahim. Nesse texto de Rav Shaul, ele vai falar aqui, Mashiach se entregou pela Querrilá. Como ele se entregou? Derramando o seu sangue.
E aqui o texto diz, purificando-a com lavagem de água. Pela palavra. Então nós temos de novo dois elementos, o sangue e a água. O sangue de redenção, de remissão, e a água de purificação. E daí nós vamos ver quando aquele soldado perfurou o lado de Yeshua, saiu o quê? Sangue e água. Então nós temos dois aspectos: justificação pelo sangue e santificação pela água. O que é justificação? Nós vamos ver o texto de Romanos 4, quando Rav Shaul vai falar sobre justificação de Avraham Avinu. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, que Avraham não foi justificado pelas suas próprias obras, mas foi justificado porque creu. Ele creu e foi justificado. E ele creu no quê? No impossível aos olhos humanos. Um homem de 100 anos, 99 anos, já não tendo capacidade física de gerar, sua esposa com 90 anos, já sem o seu ciclo mensal, não tendo capacidade nenhuma de gerar. 2. O autor de Hebreus diz que ele já estava mortificado, né? 100 anos. E o Eterno falou, conta as estrelas, assim será a sua descendência. E ele acreditou, meus irmãos. Baruch Hashem, é o impossível, gente. Ele acreditou. Falei, é o Eterno que está falando? Então, acabou. Nós acreditamos. Quando falam assim, olha, um judeu há 2000 anos atrás foi crucificado, ele era o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, e nós acreditamos. Nós acreditamos. É impossível isso. Mas isso que traz a justificação. Você colocar uma confiança total no Eterno. Ele falou, não, eu creio. Eu creio. Baruch Hashem, justificação. O termo de justificação é interessante porque ele está ligado à questão de julgamento. Uma pessoa que senta no banco dos réus. Nós vamos ter o juiz, o promotor, o advogado de justiça, o público, e aquela pessoa, depois de ser julgada, chegou na hora de ouvir o veredito, e aquela pessoa, ela é inocentada. Você é inocente. O júri todo declarou você inocente. Esse é o termo de justificação. Ser declarado inocente. Nós somos justificados pelo sacrifício de Mashiach e somos declarados inocentes. Por mais que sejamos culpados, porque a nossa culpa foi sobre Mashiach, como diz Ishayahu, e ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou a nossa culpa, então nós estamos justificados. É uma coisa. Agora, a questão de santificação,
purificação é outra coisa. Santificação, nós precisamos todos os dias nos santificar. Todos os dias, meus irmãos. Porque nós pecamos. Mas isso não pode ser modificado, não pode ser confundido com a questão de justificação. Porque assim como o ciclo da mulher mensal, que ela passa todos os meses, que ela passa pelas águas, certo? Para a purificação, o menino não vai fazer Brit Milá todo mês. Ele faz uma vez só. Certo? O sangue escorre uma vez só. Por isso que nós vemos o texto de Hebreus aqui, quando diz que Yeshua morreu uma só vez para uma redenção eterna. Baruch Hashem. Então, quando se liga à questão do sangue, é a questão ligada à questão de justificação. Nós entramos dentro da aliança com o Eterno. E se a gente não estiver em santidade dentro dessa aliança, é o que nós estudamos ontem, Karet, pecados de Peshá, onde a Torá, onde não existem sacrifícios suficientes para poder perdoar aquele tipo de pecado, de Peshá. Rebelião. Vem o Karet. E agora vem Mashiach. O sangue de Mashiach com uma redenção eterna. Não a redenção segundo a ordem de Aron, onde todos os dias era necessário o sacrifício contínuo, onde o Corban era imolado todos os dias, onde o Cohen que morria tinha que vir um outro Cohen no seu lugar. Mas em Mashiach é um só Corban e um só Cohen Gadol. Nós vamos ver que a mulher, ela traz santidade para o seu lar. O lar se preserva quando a mulher, ela busca a questão da santidade. Pela tradição judaica é dada à mulher a mitzvah de acender as velas de Shabat, entre outras. Então ela traz a luz da Torá para a sua casa. E nós vamos ver lá em Shlomo, dizendo, lá em Provérbios, Mishlei 14, 1, 2, diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Quando a mulher cumpre seu papel dentro da casa, trazendo santidade, ela purifica o ambiente. Rav Shaul vai comentar também que se a mulher que busca o Eterno, que anda nos caminhos do Eterno, e o seu marido ainda não está com ela, não o acompanha, Rav Shaul, se ele não for contra a Emuná, ele vai ser purificado pelo convívio dela. E vice-versa. E os filhos serão santos. Baruch Hashem, olha que promessa maravilhosa. A santidade eleva a casa. Por isso que nós temos que encarar essas coisas da Torá não com aspecto negativo. O mundo olha e fala, isso não serve. Mas nós, Yehudim, nós olhamos e falamos, isso é privilégio. Isso é privilégio. Baruch Hashem.
E conheceu. Aqui a santidade ela eleva, ela também gera vida. A mulher, ela gera a vida. O homem, ele contribui, mas a mulher, ela gera a vida. Ela fica com o nenê 9 meses dentro de si. Quando sai o nenê, ele ainda está ligado com o cordão, meus amigos. Quando corta o cordão, está cortando a carne da mulher. Baruch Hashem. Olha só que interessante. A mulher, ela gera. Bereshit 4:1 diz: E conheceu Adão a Havá, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei com a ajuda do Eterno um homem. Com a ajuda do Eterno um homem. Aqui a própria Torá está dizendo isso, que ela é parceira de Deus na geração de uma criança. Parceira de Deus. O homem contribuiu, mas ela está gerando. Quem gera é Deus. Deus faz as coisas com a tua palavra e dá para a mulher essa grande dádiva. Conforme o Tratado de Nidá 31a diz: E ele nos criou por si mesmo. Mas no caso aqui, Havá é coparceira com ele. Adão não ficou na barriga de nem mãe nenhuma, né? Nem Havá. Deus gerou Adão Harishon. A tradição judaica gerou ele com 20 anos. Deus nos criou por si mesmo. Mas no caso aqui de Caim, ela, com a ajuda de Hashem, gerou uma criança. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A Torá relata sobre o nascimento de Caim e Abel, né? E mais para frente, ela vai no texto hebraico, vai aparecer 3 et. Et é uma palavra em hebraico que vai fazer ligação. Muitas vezes não tem significado. Mas ele aparece ali. Então os sábios vão dizer que esse tríplice et significa a extensão do escopo do texto, ensinando que uma irmã gêmea nasceu com Caim e que com Abel nasceram 2. Consequentemente, o texto afirma que ela deu mais à luz do que a vez anterior, com Abel. Então, segundo a tradição, isso está em Bereshit Rabá 22:3. Segundo a tradição, com Caim nasceu uma irmã gêmea. E com Abel nasceu Abel e mais 2 irmãs gêmeas. Com a ajuda de Hashem. Comentarista Ibn Ezra diz assim: Havá usou o termo Shem Amevorach, quer dizer, o tetragrama sagrado, com a ajuda do Eterno, aqui é tetragrama, e não o termo Elohim, porque ela entendeu que a partir dali, desta geração, dessa família que está sendo criada agora, com filhos, uma família completa, o Ruach Elohim agora repousava sobre a terra, no meio da família, assim como nos seres celestes. E Havá, ela tem então esse dom de trazer a vida, mas também ela tem o dom de trazer a redenção, meus amigos. Bereshit 3:15, a primeira profecia que vai falar sobre Mashiach. Primeira profecia, explícita.
e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela ficou com essa promessa do Eterno, porque quando eles foram expulsos do Gan Eden, o Eterno falou: eu vou colocar inimizade entre vocês duas, entre a serpente e a mulher. A tua semente pisará na cabeça da semente da serpente. Então Rava, ela acreditava que também de Caim iria vir a redenção para voltar para o Éden. Quando ela diz, com a ajuda do Eterno, eu gerei um homem com a ajuda do Eterno. Alguns comentaristas vão entender isso. Mas o que aconteceu ali? Justamente o contrário. Caim foi o primeiro homicida. Caim foi o primeiro que perseguiu um servo de Deus, seu irmão. Assim como a mulher ela pode gerar Mashiach, a redenção. A mulher pode gerar Am Israel, o povo de Israel. Mas também ela pode gerar a morte. Instrumentos para a morte. Olha só a responsabilidade que nós temos na família e o que cai também não somente sobre a mulher, mas também sobre o homem, que é a educação dos filhos. Criá-los na Torá, criá-los de acordo com a vontade divina. Baruch Hashem. Nós vamos ver como o papel da mulher também é acender as velas do Shabat, trazer a luz para dentro de casa, mas também é anunciar a entrada da santidade do dia. Anunciar o Shalom. Isso é maravilhoso, minhas queridas. Quando vocês acendem as velas, a partir do momento que vocês acendem as velas, eu vi o acendimento aqui ontem à noite. As irmãs que estavam aqui se reuniram, vieram aqui nessa mesa, acenderam as velas do Shabat. Fizeram uma roda aqui. Nós sentimos a santidade desse ato. Vocês estão fazendo o quê? Estão anunciando o que é Shabat. A partir do momento que se faz a brachá, é considerado Shabat. Aqui. Tem o horário certo. Mas isso tem uma conotação de anunciar. Anunciar. O Shabat é anunciar a redenção. Porque Shabat é um microcosmo do Olam Rabá. Esse tempo que nós estamos estudando, reunidos aqui, louvando, engrandecendo, estudando a Torá, é o que nós teremos na volta de Mashiach. Baruch Hashem. As profecias dizem que as nações irão trabalhar para nós. Vai ser um período aqui na terra, ninguém vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Mashiach virá aqui. Reinará durante 1000 anos. E aqueles que tiverem sido ressuscitados, tiveram seu corpo glorificado, não morrerá mais. Nunca mais. Então ela traz a anunciação do Shalom, do Shabat, do Olam Rabá. Ela é separada do mundo para testemunhar a santidade. Então a mulher ela dá luz física e espiritual. Ela traz a possibilidade do ser gerado entrar no Shabbat Gadol. Meus amigos, só vai entrar no Olam Rabá quem passar por esse mundo antes.
Então a mulher, ela não somente gera filhos físicos, mas ela vai gerar filhos espirituais. Por que os filhos espirituais? Nossa tradição diz que os mestres são como pais. Os pais geram para uma vida terrena e os mestres geram para uma vida espiritual. E quando o pai e a mãe que gera para a vida física e gera também para uma vida espiritual, então eles estão cumprindo 100% com os seus propósitos. Baruch Hashem. Então nós vamos entender que aquilo que dizem ou que pensam que o judaísmo desdenha o papel da mulher, eles não sabem de nada. Baruch Hashem. Então, porque são 80 dias para as meninas e 40 para os meninos? Uma das explicações, por serem duas mulheres no processo. O menino cumpre essa mitzvah do Brit Milá e, na verdade, ele é levado a cumprir, porque os pais que fazem o Brit, e a menina com esse período de Nidá. Então, vamos voltar àquele entendimento, né? E Marcos 16:16 diz: quem crer for passar pelas águas será salvo, mas quem não crê será condenado, já está condenado. Kefa, em Atos 2, 38 e 41 diz: arrependei-vos cada um de vós e que seja imerso em nome de Yeshua HaMashiach para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Ruach HaKodesh. Então, nós vamos ver que redenção implica em duas coisas fundamentais: a justificação pelo sangue e a santificação pela água. Baruch Hashem. Redenção para o ser humano. Então nós vamos ver que homem e mulher são instrumentos da revelação divina para a redenção, em duas partes fundamentais: na justificação pelo sangue e na purificação pela água. Um depende do outro. Se a pessoa foi justificada, está dentro da aliança e não anda em santidade, o que acontece? Careta. Se a pessoa não anda, não é justificada, ela não tem como cumprir as mitzvot. Ela está cumprindo a mitzvot pela carne. Nós temos que cumprir as mitzvot pelo Espírito, meus achim. Quando se cumpre a mitzvah, não pode cumprir a mitzvah assim: eu vou cumprir porque o outro está cumprindo. Não podemos cumprir as mitzvot para dar testemunho que nós somos santos. Isso não é cumprir a mitzvah. Nós temos que cumprir a mitzvah pelo Espírito, tendo uma satisfação, entendendo a grandiosidade que é buscar o eterno, cumprir a sua vontade. O homem, ele cumpre então o Brit Milá no 8º dia. É dado ao pai a obrigação de fazer o Brit Milá, mas só que o pai, ele terceiriza o negócio, né? Falou assim: não, vou contratar um Moel para fazer o Brit Milá, mas não vou fazer o Brit Milá do meu filho. Vou contratar um Moel. Então, o pai, ele transfere essa mitzvah. E meus queridos, e a mãe? Ela acabou de dar o parto, né? Acabou de dar a luz. 8 dias. Daí ela pega e dá na mão do marido para ele fazer o Brit Milá do filho.
Vocês entendem a gravidade do negócio? É desesperador que ele acabou de fazer isso, né? Baruch Hashem. Mesmo que você passe para a mão do outro, né? Fala assim, olha, ele é especialista, mas será? A gente sempre tem aquela dúvida, né? Será que vai dar tudo certo o Brit Milá do meu filho? Tem 8 dias! Minha mulher ficou com febre. Ela estava trazendo o nenê assim para o Moel, 8 dias. Branco. Nunca vi tão branco. Você imagina, meus irmãos? Então a gente vê a submissão da mulher à Torá e também confiando no marido. Mas a gente sabe que pode ser o maior profissional do mundo, gente. Não existe nenhum que nunca falhou. Não existe nenhum que nunca falhou. É um risco de vida. Mas é algo que é necessário, porque a Torá está dizendo. Meus ahim, uma mãe que acabou de dar à luz, foi cortado o cordão, ela está ali, o útero dela está procurando a criança está ali no seio dela, produzindo alimento, o melhor alimento que tem para aquela criança. Daí ela vai ter que sair do colo da mulher para passar por um processo onde vai ser amputado um pedaço de carne, pequenininho. E a gente vê, por causa da fé, como nós temos que nos submeter, meus irmãos. Como nós temos que nos submeter. Dentro do judaísmo, isso acontece naturalmente. Nasceu o menino, não tem esse negócio de vamos pensar. Não existe isso. Vai passar pelo Brit mesmo. E é uma dor. E é uma preocupação, não só da mulher, mas também como homem. O Eterno, Ele trabalha conosco dessa forma, meus irmãos. Eu te dei, mas você vai ter que me confiar nas minhas mãos. É como Avraham Avinu. O Eterno fala, pega o teu único filho, o teu único filho. É o único filho. Ele tinha Ismael, mas fala, não, é o único. Esse é o único. E vai lá e sacrifica. Meus ahim, imagine a doação. Às vezes, quando nós temos um filho, às vezes a gente prefere, né, ficar no lugar dele, mas nesse lugar não tem como trocar o lugar. 1,60 você? Porque é um risco de vida. O Eterno está pedindo para nós, faz o brito da criança. Para a mulher, eu acho que é uma mitzvah maior, hein? Para a mulher, porque ela vai doer mais nela. Não que não doa em nós. Agora, meus ahim, a mulher, sendo dentro da casa aquela que gera a vida, e ela está submissa ao seu marido, então ela está submissa 2 vezes. Ela está submissa ao marido e ela está submissa ao Eterno. Como o Rav Shaul fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Mashiach é o cabeça da Kehilá, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a Kehilá está sujeita a Mashiach, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também o Mashiach amou a Kehilá e a si mesmo se entregou. Então ali a mulher entrega o seu bem mais precioso. O seu bem mais precioso. Para cumprir a mitzvah. Isso nos ensina, meus ahim. Hashem em primeiro lugar. Até nisso. Então, um dos papéis da mulher é se entregar e se
submeter para manter a santidade do lar. Porque se a mulher não entrega o bebê para o Brit Milá, o que a Torá diz? Essa alma será cortada do meio do seu povo. É caret. Deus quer tudo, gente. Verdade é essa. Deus quer tudo, Ele não quer uma parte, Ele quer tudo. Ou você é, ou você não é Am Israel. Se você for Am Israel, então vai ter que fazer o Brit do seu filho. Tirar ele do seu colo com 8 dias. Vai ter que confiar. Senão você não é Am Israel. E a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. O Eterno pede coisas para a gente. E Ele não pede coisas pequenas, Ele pede tudo. Ele pede tudo. Ele quer santidade total. E nós temos que nos submeter a isso. E é muito interessante. Quando a gente pega esse texto no grego de Paulo, quando fala assim, a Kehilá está sujeita a Mashiach e a mulher sujeita ao seu marido, a palavra sujeitai no grego é hipotasetai, que vem de hipotasso. O Strong é o número 5293. São duas palavras juntas. Hipó, que quer dizer sob, e tassó, hipó, tassó, hipó, sob. E tassó é ordenação, comissão, missão, plano, é um posto. Ou seja, hipotassó quer dizer estar sob, sujeito a uma missão. Quando nós, como Kehilá, somos submissos a Mashiach e Mashiach submissos ao Eterno, nós estamos sob a missão de Mashiach. Então, a obra que nós fazemos, não somos nós que estamos fazendo, mas Mashiach está fazendo em nós, porque Ele é o cabeça do corpo. Nós temos que ser submissos por quê? Porque se o corpo não for submisso à cabeça, o corpo não faz a obra. Vocês entendem? E quando a mulher é submissa ao marido, ela está sob a missão do marido. Mas o marido tem que estar sob missão de Mashiach. Assim como o Mashiach também está sob a missão do Eterno. Então a mulher e o homem, ela deve estar juntos em uma missão divina, submissos ao Eterno. E é interessante que quando não há essa submissão, quando não está submisso à missão do outro, existe um problema terrível. A mulher, ela está dando, como diz o Eterno em Bereshit, ela será uma auxiliadora idônea. Ela estará junto em uma missão, apoiando, ajudando, trabalhando junto. E quando a mulher não vê em seu marido uma missão ligada ao Mashiach, ela fica desorientada. Os papéis devem estar claros dentro do casamento, dentro da Kehilá. Nós vamos ver Yeshua sendo apoiado por mulheres que tinham posse. Lucas 8, 1-3 diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando abençoado o reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Essas mulheres,
Elas não viam no seu marido uma missão divina, mas viram em Mashiach. Viram em Yeshua. E elas então apoiaram esse ministério, exercendo uma submissão direta, sem passar pelo marido, passar diretamente para o Mashiach, passar diretamente para Kehilá. Porque os seus maridos não eram submissos à Torá, mas as mulheres, elas têm liberdade para servir ao Eterno. Ou seja, são submissas a partir do momento que o marido também é submisso nessas questões espirituais. E o texto para o menino, a palavra aqui é Zahar. No Strong é 21:45, existem 82 ocorrências para essa palavra Zahar, que quer dizer o menino, mas na verdade ele é tido como macho, masculino, homem e menino. E os textos relacionados a essa palavra diz que Deus criou macho e fêmea. A mulher gerou um Zahar. Textos relacionados a Brit Milá, todos eles falam sobre Zahar. As gerações de Israel, também Zahar. Questões de pureza e impureza, também se utiliza esse nome. Os filhos dos sacerdotes. Meus queridos, então a mulher, ela gera aqui o Zahar, gera para Israel a pureza. A palavra Zahar, a gematria, é a mesma de Brahá, 227. A mulher está gerando Brahá. Quando gera Am Israel, bênção para o mundo. A mulher gera redenção. Ela gerou Mashiach. Mashiach não vai vir, ou não veio nas nuvens do céu. Ele virá nas nuvens do céu. Ele veio como um menino, gerado de um ventre materno. Miriam, mãe de Yeshua, diz assim, cantando: a minha alma engrandece ao Eterno, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E é bem-aventurada. Baruch Hashem. Nem toda a impureza, a fonte é o pecado, né? É o contato com o sangue, o contato com a morte, né? Então, o leproso, segundo a tradição, diz que realmente está ligado principalmente com o pecado de Lashon Hará, né? Então, ele vai ser separado, mas por causa do pecado. Mas a mulher não. A impureza dela não foi o pecado que gerou. Baruch Hashem. Então, meus irmãos, para finalizar, então, nós temos o paralelo com a Tzarat, né? O que comete o Lashon Hará e vem sobre si, né, a causa da sua impureza. Para quem olha, fala: é a mesma coisa. Ele está separado porque está impuro, porque pecou. E ela também está separada porque pecou. Não. Os dois estão separados. Mas um pecou e outro não pecou. Os olhos humanos veem a separação, mas os olhos divinos sabem a diferença disso. Por isso, dentro de casa, da família, dentro de uma congregação, todos têm o seu papel.
Nesse mundo nós temos essa missão. Temos que estar debaixo da missão que nos foi dada. Baruch Hashem. E nós temos que também estar proporcionando, nós homens proporcionando para que as nossas esposas possam estar cumprindo com os propósitos delas em nos apoiar quando nós estamos cumprindo a missão de Mashiach. Que o Eterno possa abençoar cada um de nós.